Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá iniciar agora a nossa aula de matemática. A nossa aula de hoje iremos estudar a unidade temática os números, objeto de conhecimento específico, multiplicação de raízes e divisão de raízes e simplificação de raízes quadradas não exatas. Retomando aqui, relembrando, revisando, aqui temos a composição da raiz quadrada, onde vamos ter a raiz, que é o radical, aqui. O númerozinho aqui que fica em cima da raiz é o nosso índice, no caso aqui nosso índice é 2, por isso dizemos que é raiz quadrada. Temos o radicando, que é esse númerozinho aqui, ó, que fica dentro da raiz. E aqui temos o resultado, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, ou a raiz, certo? Esse conteúdo ele encontra-se no livro de vocês, da página 23 à página 25. A gente vai fazer uma retomada desse conteúdo, fazer uma revisãozinha em geral. A gente já deu umas pinceladas em outra aula passada, já demos uma pincelada nesse conteúdo. E agora vamos aprofundar mais um pouquinho os conhecimentos sobre raiz quadrada, certo? E para a nossa aula de hoje, iremos focar nas operações com raízes, certo, gente? Quando temos raiz quadrada, quando os índices, vamos entender como resolver operações com raízes quando os índices são iguais, ou seja, vamos entender como fazer a resolução quando a gente tem operações com os índices, quando os índices são iguais. Então, você se lembra da terceira e quarta propriedade da radiciação? Isso a gente já viu no 8º ano. Já vimos novamente no 9º ano, no início desse ano, certo? Então, de acordo com elas, para realizar o quociente ou a multiplicação de radicais, que possui o mesmo índice, basta fazer a operação desejada entre os radicais. Vejamos a seguir como realizar essas operações com radicais do mesmo índice. Temos aqui, ó, no primeiro exemplo, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Então, como temos o mesmo, como o radical aqui possui o mesmo índice, que aqui é 3, note que aqui também é 3, então, ó, mantemos o mesmo índice e colocamos dois números dentro de uma mesma raiz. Então, vai ficar a raiz cúbica de 4 vezes 12. 4 vezes 12 dá igual a 48. Então, o resultado vai ser raiz cúbica de 48. Certo, gente? Segundo exemplo, temos raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5. Os índices aqui, ó, são iguais. Índice 2. Então, podemos colocar a raiz, colocar todos os meus números aqui dentro da raiz, ó, em uma raiz só. Vamos ter raiz quadrada, aqui o índice 2, ó. Repetimos o índice da raiz e a raiz quadrada e a raiz aqui e multiplicamos os números que estão dentro da raiz, ó. Colocamos tudo dentro de uma raiz só e fazemos a multiplicação. 11 vezes 5 vai dar igual a 55. Então, a raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5 dá igual a raiz quadrada de 55. Beleza? Qualquer dúvida? Pausem o vídeo, voltem, assistam com atenção e qualquer coisa mandem mensagem no PV, tá bom? Aqui, ó, temos a divisão. Aqui, nesse caso, ó, já temos a divisão da raiz quadrada de 81 dividido por a raiz quadrada de 3. Note que aqui, ó, temos o mesmo índice. O meu índice é o 2, por isso que é raiz quadrada. Então, podemos colocar todo em uma
só raiz com o índice 2, ó, mantemos o índice e colocamos dois números dentro de uma única raiz. Por quê? Posso fazer isso, tia? Porque tanto a raiz de cima quanto a raiz de baixo, elas possuem o mesmo índice, que é o índice 2. Então, mantemos aqui, ó, o índice 2 e colocamos os dois números dentro de uma única raiz. Então, raiz quadrada de 81 dividido por 3 dá igual a raiz quadrada de 27. Efetuamos a divisão. 81 dividido por 3 dá igual a 27. Então, fica aqui ó, o resultado raiz quadrada de 27. Aqui temos raiz quarta de 49 e raiz quarta de 7. Fazemos o mesmo procedimento do exemplo anterior. Colocamos todos os dois números dentro de uma única raiz. Mantemos aqui ó, o índice 4 e posteriormente fazemos a divisão. 49 dividido por 7 dá igual a 7. Então, a raiz quadrada de 49 e 7 é igual a raiz quarta de 7. Desculpa, gente, é a raiz quarta de 49 dividido por 7. Tinha falado raiz quadrada. Então, retificando, raiz quarta de 49 dividido por 7 dá igual a raiz quarta de 7, porque 49 dividido por 7 dá igual a 7. E mantemos aqui ó, a raiz. Raiz quinta de 15 vezes raiz quinta de 10 dividido por raiz quinta de 5. E agora? Nessa questão, a gente temos a multiplicação e a divisão tudo junto. E aí, o que é que a gente faz? Vamos lá, bem simples, né, gente? Ó, notem que em todas as raízes, o índice são igual, ó. Possui índice 5. Então, eu posso colocar todos dentro de uma única raiz. Vai ficar raiz quinta de 15 vezes 10 dividido por 5. Raiz quinta de 15 vezes 10 dá igual a 150. E 150 dividido por 5 dá igual a 30. Então, raiz quinta de 15 vezes 10 dividido por 5 dá igual a raiz quinta de 30. Primeiro, ó, você pode fazer a multiplicação aqui e depois fazer a divisão, certo? Bem simples, bem fácil, não? É só fazer com calma, porque a gente olha assim e acha uma coisa muito difícil. Mas quando vai fazendo o passo a passo, vê que é bem simples de resolver, certo? Mas aí, tia Gerbi, quando os índices são diferentes? Então, para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam índices distintos, precisamos modificá-los para que tenham o mesmo índice. Ou seja, se meu índice for diferente, eu preciso mexer nessas raízes para encontrar uma forma de deixá-las com o mesmo índice. Para tanto, podemos aplicar a segunda propriedade da radiciação, que afirma que a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o radical e o expoente do radicando pelo mesmo valor. Então, vamos ver como é que isso acontece? Uma das alternativas mais práticas, ó, temos aqui raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 3. Então, uma das maneiras mais práticas para resolver é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois índices, ou seja, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, reescrevendo os radicais com um novo valor. Então, calculando o MMC de 2 e 3, vai ser igual a 6. Vamos ver como é que faz. Ó. 2 dá para dividir por 2, dá igual a 1. 3 não dá para dividir por 2, repito 3. Agora eu vou ter que dividir o 3, ó. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Multiplicando 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, aqui em cima da minha raiz, aqui, ó, ao invés de eu colocar o 2 e o 3, eu vou
colocar aqui, ó, no meu índice, o número 6. Foi o que fez aqui embaixo, ó. Repetiu, ó. Raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2 quintos, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 3. Ele multiplicou aqui, ó, os dois índices, 2 e 3. Aqui na outra também, ó, 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Ou seja, multiplicou aqui, ó, fora e aqui dentro também. E aqui da mesma forma, ó, o 3 ele multiplicou por 2 e aqui dentro também colocou o expoente 2. Então, ficou raiz sexta de 5 ao cubo e raiz sexta de 3 ao quadrado. Nota aqui, ó, que o índice da raiz já estão iguais, né? Então, se os índices estão iguais, podemos colocar todos dentro de uma única raiz. Vai ser raiz sexta de 5 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, calculando 5 ao cubo, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, dá igual a 125, vezes 3 ao quadrado é 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá igual a 9. Agora, ó, deixa eu colocar aqui ao lado, 5 ao cubo é igual a 125. E 3 ao quadrado é igual a 9. Eita, 125 ficou. Agora, fazemos a multiplicação de 125 vezes 9. Você calcula essa multiplicação. Deixa eu colocar aqui, ó. 125 vezes 9. 125 vezes 9 dá igual a 1.125. Que é o resultado que obtivemos aqui, ó, raiz sexta de 1.125. O segundo exemplo, temos aqui raiz quarta de 3 vezes raiz sexta de 2. Calculando a MMC de 4 e 6, vai dar 12. Então, ó, podemos multiplicar aqui 4 vezes 3, raiz quarta de 3, vai ficar raiz quarta vezes 3, e multiplicamos aqui dentro também, ó, o número de dentro vai ficar com o expoente 3. E raiz sexta de 2 vai ficar 6 vezes 2, vamos multiplicar aqui por 2. E aqui, o número de dentro também vai ficar com o expoente 2. Então, ó, multiplicando 4 vezes 3 vai ficar raiz 12 de 3 elevado ao cubo vezes 6 vezes 2 vai ficar raiz 12 de 2 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado, tia Gerbia? Porque o mesmo número que eu multipliquei o índice, eu tenho que multiplicar aqui, ó, o radical também. Tem que multiplicar também o radicando. Então, raiz 12 de 3 elevado ao cubo, mais raiz 12 de 2 elevado ao quadrado, dá igual. Podemos colocar agora todos dentro de uma raiz, já que igualamos nossos índices, né? Ó. Vai ficar raiz 12 de 3 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, repetimos aqui ó, a raiz e calculamos aqui a potência. 3 ao cubo é 9. Não, 3 ao cubo é igual a 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 27 vezes 4, que dá igual a 111. Então, o resultado aqui é a raiz 12, a 12ª raiz de 111. Então, raiz 12 de 111. Aqui, o exemplo 3, ó.
temos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. Calculando o MMC, da mesma forma, transformamos aqui no mesmo índice ficamos aqui com o índice 10 da raiz. Então, ficou raiz décimo de 3 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado. Depois de igualarmos aqui o nosso índice, calculamos aqui a potência, resolvemos a potência, que é aqui do radicando. E damos o resultado. Ficou raiz décima de 243, porque 3 elevado a 5 é 243, dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, o resultado final ficou raiz décima de 243, dividido por 4. Aqui temos raiz cúbica de 3 dividido por raiz sexta de quarto. Da mesma forma, calculamos o MMC aqui, ó, igualamos o nosso índice das duas raízes, tanto em cima quanto embaixo, fica com o índice 6. Podemos colocar o radicando dentro de uma única raiz sexta de 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado, tia Gembe? Porque quando multiplicamos aqui, ó, para igualar os índices, temos que multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. Ou seja, aqui é como se tivesse expoente 1. Então, 3 vezes 2 dá 6. E 2 vezes 1 vai ficar 2. Por isso que fica aqui, ó, 3 ao quadrado. Então, raiz sexta de 3 ao quadrado dividido por raiz sexta de 4. Vai dar igual aqui, ó, colocamos todos dentro de uma raiz. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar raiz sexta de 9 elevado a raiz sexta de 9 quartos. Vamos entender também aqui um pouquinho sobre as simplificações de raízes quadradas não exatas. No início desse capítulo, você aprendeu a decompor um número natural em fatores primos e para verificar se a raiz quadrada dele é exata ou não. E para calcular o valor das raízes que são exatas. Agora, veja como podemos usar a propriedade da multiplicação de raízes para simplificar as raízes quadradas não exatas. Ou seja, se eu tenho aqui o número 225, se você calcular, pegar uma calculadora e calcular a raiz quadrada de 225, não vai dar... Se você calcular a raiz quadrada de 225, podemos calcular a raiz quadrada de 225 fatorando o número 225. Ao fatorar o número 225, não quer fatorar. Vamos fatorar aqui para vocês verem. 225 eu posso dividir por 5. 225 dividido por 5 dá igual a 45. 45 dividido por 5 dá igual a 9. O 9 dá para dividir por 5? Não dá. Então, aqui vai ser... Eita, um 5 aqui e o 9 é aqui. Então, 9 agora não dá para dividir por 5. Vai dividir por quem? Por 3. 9 dividido por 3 dá igual a 3. 3 dividido por... novamente por 3 dá igual a 1. Por isso que a fatoração ficou dessa forma. 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, fatorando 225, vamos obter aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Podemos separar as raízes, né, ó? Raiz de 3 vezes raiz de 5. Aqui, como é raiz quadrada, o meu índice aqui, ó, vai ser um 2. É como se tivesse o número 2. Então, ó, podemos cortar aqui as raízes do índice e do radicando, eliminando a raiz, e agora fazemos a multiplicação. 3 vezes 5 dá igual a 15. Logo, a raiz quadrada de 225 é igual a 15.
Aqui, da mesma forma, podemos calcular a raiz quadrada de 12. Simples, fatorando o número 12, né? Dá para dividir por 2. E vou mostrar aqui o número 6. 6 dá para dividir por 2, que vai dar 3. 3 só dá para dividir por 3, dá 1. Então, fatorando 12, vamos ter 3 vezes 2 ao quadrado. Então, foi o que a gente teve aqui, ó, só alterou a ordem, 2 ao quadrado vezes 3. Aqui podemos, ó, separar as raízes, separamos aqui as raízes. E aqui, como o meu índice é 2, ó, cortamos aqui os expoentes do índice. Aqui não dá para eliminar a raiz, porque aqui é como se tivesse o expoente 1. Então, ó, vai ficar raiz de 2 sobre o 2 raiz de 3, o resultado. Logo, raiz quadrada de 12, simplificando, vamos obter 2 raiz de 3. E agora vamos entender um pouquinho como introduzir um fator ao radical. Quem é o maior número? 3 raiz de 5 ou 5 raiz de 3? E aí, o que vocês acham? Então, para saber, basta fazer o que chamamos de introdução de um fator no radical. É o processo inverso da simplificação que a gente viu agora há pouco no slide anterior. Então, observe. 3 raiz de 5, 3 raiz de 5 é igual a 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembra que quando ele vem para fora da raiz foi porque a gente fez aquele processo, que aqui como se tivesse expoente 2, a gente eliminasse a raiz, assim. Por isso que ficou 3 raiz de 5. Então, vamos colocar novamente o 3 dentro do radical. Quando ele volta para dentro do radical, ele volta com o expoente 2. Então, 3 ao quadrado vezes raiz de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá igual a 3 ao quadrado vezes 5. Aqui, calculamos aqui essa potência, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá igual a 9. 9 vezes 5 dá igual a 45. 5 raiz de 3. Para voltar novamente a introduzir o fator ao radical, o 5 ele vai ficar dentro da raiz e ele volta aqui ó, com o expoente 2, que foi aqui onde eliminou com o da raiz, por isso que ficou o 5 veio para fora da raiz. Ao introduzir dentro do radical, é só fazer o processo inverso. Coloca a raiz e o 5 volta para dentro do radical com o expoente que ele tinha, que era o expoente 2. Então, 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3, vezes raiz quadrada de 3. Então, fica dessa forma, colocando todos dentro do radical. Por quê? Pode colocar dentro do radical porque os índices são iguais. Ó, o índice 2 aqui como se tivesse o índice 2. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 3. 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. Calculando 5 vezes 5 dá igual a 25. E 25 vezes 3 é igual a raiz de 75. Como raiz de 75 ela é maior do que a raiz de 45, então 5 raiz de 3 é maior que 3 raiz de 5. Veja outros exemplos de introdução de um fator dentro do radical. Temos aqui 7 raiz de 2. O 7 vai voltar para dentro do radical. Quando ele volta aqui para dentro do radical, ele vem com um expoente, que no caso o expoente que ele tinha aqui, que foi usado para... foi eliminado aqui junto com o radical da raiz e o 7 veio para fora. Então, quando ele volta, introduz o fator dentro do radical, ele volta com o expoentezinho que ele tinha. Então, 7 ao quadrado é 49 e 49 vezes 2 dá igual a 98. 2 raiz de 2 vai ser da mesma forma. O 2 volta para dentro do radical com
o expoente. Então, em seguida, resolve aqui a potência e a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui, ó, igual a raiz de 8. Da mesma forma, acontece com esses outros dois exemplos aqui. O 3 raiz de 2, o 3 vai voltar para o radical com o expoente. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é igual a 18. E 5 raiz de 3, 5 raiz cúbica de 5 dá igual, ó, ao mesmo processo. A diferença é só que o expoente aqui é 3, mas o processo é o mesmo. O 5 vai voltar para dentro da raiz com o expoente 3. 5 elevado ao cubo dá igual a 125. E 125 vezes 5 dá igual a 625. Introduzindo o fator externo no radical. A introdução de um fator externo no radicando pode ser feita de acordo com as propriedades do radical. Do mesmo modo que quando simplificamos os radicais, podemos extrair fatores do radicando. Também podemos, se necessário, introduzir um fator externo no radical sem alterar o valor da expressão. Observe no exemplo a seguir que a igualdade se mantém, ó. 2 raiz de 3, temos aqui a presença do fator externo, que está aqui fora do radical, é igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3, sem o fator externo, certo? De modo geral, temos que um fator externo pode ser introduzido como um fator no radicando, bastando para isso escrevê-lo com um expoente igual ao índice do radical. Acompanhe mais exemplos, ó. Introduzir um fator radical externo na expressão 5 raiz de 3, temos aqui, ó, 5 raiz de 3 é igual a 5 ao quadrado vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes 3. 25 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 75. Introduzir um fator externo radicando 2 raiz cúbica de 7. Vamos ter aqui, ó, 2 raiz cúbica de 7 é igual a 2, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 7. Calculando 2 elevado ao cubo vai ser 8. Então, vamos ter raiz cúbica de 8 vezes 7. E calculando a multiplicação, 8 vezes 7 dá igual a raiz cúbica de 56. Agora, utilizando aqui, ó, a incógnita x. Na expressão x à sétima, x elevado à raiz sétima de x ao quadrado. Introduzir um fator no radicando. Da mesma forma, é o mesmo procedimento, não muda. X raiz sétima de x ao quadrado é igual a raiz sétima de x elevado a 7 vezes x ao quadrado. Temos que na multiplicação, para fazer a multiplicação, na multiplicação de potências, somamos o expoente. Então, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, vamos aqui, ó, repetir o nosso x. E 7 mais 2 é igual a 9. Então, vamos ter raiz sétima de x elevado a 9. Agora, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade está disponível no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.